South Park mostrou que você pode estar cultivando um sentimento muito perigoso. No mundo um tanto quanto acelerado de hoje em dia, é fácil se deixar levar pela nostalgia. Uma saudade dos bons e velhos tempos, quando tudo parecia mais simples, melhor e mais significativo. Sejam memórias de infância, programas de TV clássicos, ou como as coisas costumavam ser. A nostalgia pode ter um poder poderoso sobre nós. Mas o que acontece quando essa predileção pelo passado começa a embaraçar a nossa visão do presente? Neste vídeo, mergulharemos a fundo nos perigos ocultos da nostalgia. Embora possa parecer reconfortante relembrar as coisas, muito disso pode distorcer nossas percepções, dificultando aceitar as mudanças, resolver desafios atuais ou crescer em alguma direção futura. Surpreendentemente, uma das críticas mais afiadas à nostalgia vem de South Park. Conhecido pelo seu humor que desafia os limites, como todos nós sabemos, e comentários sociais, South Park frequentemente volta seu foco para nossa obsessão coletiva com o passado, principalmente no episódio Member Berries, ou As Lembrovitas. Primeiro episódio lá da 20ª temporada de South Park. E olha só, eu sendo nostálgico aqui, lançado lá no ano de 2016. Então deixa aquele like maravilhoso se você já curtiu o tema, considere se inscrever aqui para não perder nada e bora com a gente explorar os perigos de se entregar demais à nostalgia e como South Park aborda o tópico com maestria. Quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, eu pensei, qual exemplo de nostalgia eu posso passar para o pessoal que remete à minha vida e como no passado parecia ser tão legal e hoje em dia talvez não seja tanto assim, essa retrospecção. E eu não consegui pensar em nada além de Fórmula 1, isso mesmo, se você curte Fórmula 1, dá um joinha aqui, se você não curte, assista, porque é muito legal. Fórmula 1 na Rede Globo. Foi onde eu conheci o esporte e, na minha memória, era um negócio maravilhoso assistir as corridas ali no domingo de manhã. Só que pensando agora, esse sentimento talvez me engane. Primeiro que a narração era cheia de falhas, Galvão Bueno, sim, você errava muito, os comentaristas também, e em grande parte das corridas eles cortavam para apresentar outra coisa mais interessante, segundo a Rede Globo. Então a minha memória sempre foi de muito carinho por essa época, mas ela sempre foi uma memória que me enganava. E é disso que o episódio As Lembrovitas de South Park nos diz. A nostalgia, esse sentimento, essa afeição pelo passado, pode nos enganar bastante. Mas como é esse episódio de South Park, que é muito bom e subestimado? Não falando nostalgicamente, eu voltei a assistir esse episódio de novo, ele é realmente bom. Então, ele começa com uma partida de vôlei feminino no ginásio da escola elementar de South Park, que é massivamente frequentado pelos moradores da cidade. A grande maioria está lá para ver quantas jogadoras vão se sentar durante o hino nacional dos Estados Unidos, para protestar contra um troll misógino da internet, conhecido como Caças 42, nos fóruns da internet. E Randy Marsh fez até uma aposta para ver se elas sentariam, ajoelhariam ou não. E enquanto há essa comoção pelo hino nacional, o Randy fala com um maluco que a família dele votará no sanduíche de merda ao invés do babaca inútil. Só que o Stephen Stott está bem estressado e, enfim, cansado já desse clima de política e recomenda ao Randy comer a chamada superfruta Lembrovita, para eles simplesmente relaxarem. Em inglês, o nome das Lembrovitas é Member Berries, fazendo um jogo de palavras ali com member, de relembrar as coisas. Inicialmente, o Randy fica relaxado após comer essas coisinhas que parecem uvas, mas ele fica chocado quando essas Lembrovitas de repente começam a falar pontos de discussão abertamente políticos, com uma forte inclinação conservadora, relembrando diversos pontos que não eram bons lá no passado, mas que, com essa nostalgia, as Lembrovitas colocam como se fosse algo legal. Como, por exemplo, a era Reagan, como não haviam tantos mexicanos e quando o casamento gay não era algo legal judicialmente. Então, o Randy obviamente para de comer as Lembrovitas. Durante esse episódio e também toda a 20ª temporada, as Lembrovitas são grande parte do enredo dessa temporada de South Park, fazendo um ponto muito legal e algo que aconteceu lá em 2016. Esse sentimento de nostalgia na população americana, de que nos tempos passados era tudo melhor do que era atualmente, que as coisas chegaram num ponto em que tudo anteriormente a isso era melhor, até coisas que claramente eram péssimas. E convenhamos, não precisamos estar no meio de uma eleição presidencial, nos Estados Unidos, por exemplo, para ter esse sentimento.
Esse sentimento acontece com a gente todos os dias. Sempre vamos ter aquelas memórias felizes dos tempos áureos passados. Como por exemplo eu tenho, e já mencionei aqui no canal, o sentimento de que a melhor época pra mim, gravando vídeos aqui no canal, foi quando lançamos a gameplay do jogo South Park, o Cajado da Verdade. Eu tenho, na minha mente, agora só memórias boas, mas caramba, tiveram fases que foram um porre naquele jogo, de ficar horas tentando e não passar, e eu lembro de ficar realmente frustrado com aquilo. Mas, novamente, por quê? Porque só lembramos das coisas boas, porque o sentimento das coisas boas permanece e as coisas que eram ruins acabamos fazendo vista grossa ou até simplesmente mudando elas de lado e simplesmente tornando elas coisas boas. Eu tenho uma explicação. Um aspecto muito legal e central da nostalgia está no conceito psicológico de retrospectiva idílica. Esse viés cognitivo nos faz lembrar e relembrar eventos passados com mais carinho e positividade do que eles realmente poderiam ter sido, tendo uma perspectiva extremamente alegre e otimista. Esse viés nos faz frequentemente relembrar os bons e velhos tempos, mesmo quando esses dias podem ter tido sua cota de problemas e momentos ruins. Esse fenômeno foi observado em vários estudos. Em muitos casos, as pessoas se lembram de férias passadas, experiências de infância e relacionamentos antigos, como sendo mais alegres e menos problemáticos do que realmente eram na realidade. Aquele meme da gente lá relembrando, sei lá, 2016, 17, 18, 19, como épocas maravilhosas e agora 2020, 21, 22, enfim, como épocas terríveis. Na verdade, era tudo ruim. A gente só tem uma perspectiva, uma retrospectiva idílica de que esses tempos eram bons. Eu sei, eu não deveria ter jogado esse balde de água fria na sua retrospectiva também. Dentro do nosso cérebro, esse processo envolve uma recuperação seletiva dessa memória. É um mecanismo onde as memórias positivas, elas são mais acessíveis do que as memórias negativas. E essa parte eu tive que pesquisar muito para não falar merda aqui. E essa próxima também, porque neurologicamente esse sentido da nostalgia pode ser atribuído aos caminhos de recompensa do nosso cérebro, sendo acionados ao relembrar de memórias positivas, reforçando a experiência de nostalgia, tentando dar uma recompensa pra gente. É, no final das contas, a nostalgia um mecanismo de enfrentamento e recurso emocional, e é fantástico isso daqui. Como eu saí de South Park e das Lembrovitas para isso daqui, eu não sei, mas continue comigo, porque tá maravilhoso. Isso não acontece em South Park porque as Lembrovitas se tornaram, no final das contas, bem racistas e preconceituosas, mas a nostalgia no mundo real aqui, na nossa mente, é um forte recurso emocional, bem valioso. É um mecanismo que nos permite navegar por períodos de estresse, solidão ou transição, nos fazendo lembrar e colocando aquela âncora de coisa positiva que já vivemos, algo que passamos e superamos e olhamos para trás com bons olhos. Mas não é só de coisa positiva que é feita a nostalgia. Temos vários perigos nesse sentimento. Voltamos ao exemplo de South Park e podemos fazer um paralelo muito legal aqui com a intenção das Lembrovitas naquela temporada. A intenção de trazer situações do passado pro presente, seja da era Reagan ou de como não haviam tantos mexicanos. Sempre tinham uma intenção ali de trazer algo do passado pro presente, algo no passado ruim, assim como essas coisas que a nostalgia nos traz, como por exemplo a estagnação. Se pegar muito ao passado pode atrapalhar demais o seu crescimento pessoal e também todo o seu potencial. Se estamos fixados em reviver toda a história que já passamos, podemos resistir a nos adaptar e abraçar o futuro. Sempre vemos, por exemplo, bandas ou artistas mudando a sua sonoridade. Então imagine um grupo musical de sucesso se recusando a deixar a segurança de tocar apenas os seus sucessos anteriores e a sua música anterior, porque a reação do público ao novo material parece assustadora. Pois é, com a gente isso também acontece. A nostalgia pode nos ancorar, pode nos impedir a explorar o progresso, por exemplo. Seguimos também com o problema da idealização, pois a nostalgia simplifica exageradamente o passado. Selecionamos e escolhemos nossas memórias para se encaixarem nas narrativas atuais em nossas vidas, e não requer que mergulhemos fundo em todas as nuances sutis que essa análise histórica requer. Simplificando o passado e suavizando todos os solavancos que tivemos ao longo do caminho, pode impedir e filtrar as partes desafiadoras da nossa vida de voltarem na nossa memória. E de partes desafiadoras também é feito o nosso próximo ponto. A nostalgia impacta muito na comparação e insatisfação com o nosso eu de hoje. Muitos de nós estamos lutando com uma grande questão. Como eu posso seguir em frente a toda velocidade em direção ao futuro enquanto eu me apego às partes do passado que eu realmente amo? Aquele evento, aquela coisa legal, como tudo era melhor. Medir constantemente nossas experiências atuais em relação às passadas pode gerar bastante frustração.
O presente raramente corresponde às nossas memórias idealizadas. Esse é o perigo da nostalgia. A nostalgia sussurra. Cara, lembra quando você tinha uma vida que era mais simples? Como as lembro-vidas fizeram? Lembra quando tudo era mais legal? Lembra quando você ficava jogando bola até a noite na rua, sem ter que trabalhar, sem ser um CLT? Tudo era mais fácil, né? Gerando assim o nosso quarto e último ponto em relação aos perigos da nostalgia: o escapismo e a evitação do presente. Quando enfrentamos desafios ou incertezas, a nostalgia pode ser uma rota de fuga tentadora. E eu digo isso, já fugi para essa rota várias vezes. Nós nos refugiamos nas memórias, evitando as complexidades do presente. No entanto, esse escapismo excessivo nos impede de abordar as questões da vida real, do agora, e encontrar soluções genuínas para os nossos problemas do hoje. Esse sentimento de reminiscência do passado, esse escapismo, pode nos colocar numa situação de nos afastar da realidade atual, quando ela se tornar esmagadora ou insuficiente em relação àquilo que a gente idealizou, podendo até escalonar em vícios como a bebida, os jogos ou simplesmente comer demais. As lembrovitas de South Park eram racistas, preconceituosas, xenofóbicas e tudo mais que há de ruim para eu mencionar aqui, mas elas também nos ensinaram algo. Em momentos de batalha, em momentos difíceis, podemos sim nos agarrar à nostalgia, aqueles momentos, segundo a neurologia, em que precisamos de algo e voltamos ao passado e lembramos: naquela vez eu consegui, agora eu consigo. Aquele sentimento bom. Mas também pode ser muito perigosa quando ela vira uma saída barata, quando nos sentimos pressionados e ansiosos em relação ao futuro. Mas e você? Já sentiu nostalgia hoje? Deixa aqui o seu comentário sobre algo nostálgico que você sentiu hoje. Comenta também qual o próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.